Falar do Campaz aí, é difícil compreender que o Grêmio tenha feito um investimento tão alto para um jogador que vai ficar pronto para o ano que vem. É difícil entender isso. Mais do que isso, Meneghetti, e aí respeitando mais uma vez a declaração do Dr. Marcos Hermann, e ele até disse a verdade, só que ele fala o seguinte, nesse momento, pelo jeito de jogar do professor, a gente precisa respeitar isso, ele não está adaptado. Cara, Filipão ontem, e eu preciso falar isso, assim, eu sei que vocês vão me dizer, tu tá, não é, cara, desculpa, eu me torturo ouvindo a entrevista do Falando Filipão. mal de Filipão, um programete com o JB Filho. É que eu me torturo, eu não fico passando tanto pano quanto tu, Meneghetti, embora respeite, que é uma opção tua. Agora, eu me torturei ouvindo o Filipão, porque o Filipão falou assim em certo momento, ele disse assim, nós jogamos com nós tomamos dois gols com 3 volantes, e depois quando colocamos 2 volantes e um meia, fizemos 2 gols, mas tomamos mais 2 gols. Cara, parece que é um absurdo, que é um crime o Grêmio jogar com o meia armador. Parece que é um horror. E aí o Filipão pega e fala o seguinte, não, o Campaz é um menino que só vai jogar quando tiver ataque total, quando não tiver mais a possibilidade de não precisa mais marcar. E foi o que aconteceu nos 15 minutos finais, que ele mesmo lembrou, a gente fez isso e ele não colocou o Campaz. E aí eu te pergunto, mas ele precisa melhorar a questão tática. Será que a tática dele é tão deficitária assim em relação aos outros? Será que os outros são tão melhores taticamente do que ele? Olha, esse menino não deve saber nada, deve pensar que tática, sei lá, é uma eleição de matemática, uma solução de matemática. E eu não sei se o Campaz vai ser a solução dos problemas do Grêmio. Eu só sei que a gente contratou um cara tão caro para ver ele jogar aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o pior comentário que um gremista pode fazer. E eu vou ter que fazer. Porque ou um tá errado, ou o outro tá errado. Ou seja, o Grêmio errou. Por que eu coloco isso? Porque se o Campaz não pode jogar no time do Filipão, a diretoria errou em contratá-lo. Se ele pode jogar no time do Filipão, o Filipão está errando. Então é uma análise que ela, de alguma forma, ela atinge um erro do Grêmio. Por exemplo, eu escuto hoje que o Grêmio criou uma estrutura para adaptar o jogador. Trouxe a tia dele para ser a Aí trouxe cozinheira. Familiar e uma professora de português. Tenho certeza que qualquer pessoa sabia que no interior da Colômbia ele não saberia falar português. Isso a gente sabe, né? O jeito vem do interior da Colômbia, ele precisa se adaptar. Isso eu já sei. Precisar me contar, isso eu sei. Então, essa adaptação, o Grêmio tinha que ter minimizado. Mas, enfim, passou. E a avaliação técnica, tática dele dentro do processo, nessa entrevista do Marcos Hermann, ele diz, é um jogador excepcional do ponto de vista tático, e encanta nos treinamentos. Aí tá errando o Filipão. Então, é uma análise que machuca pelo jeito que tu olhar. O prisma que tu quiser ver, ela toca o Grêmio de forma forte. Ou o Grêmio errou grosseiramente na avaliação, ou o Filipão tá errando grosseiramente na hora de escalar. Porque ele é bom ou não é? O que ele tem? Essa é uma pergunta, Meneghetti, difícil do gremista responder, porque ela ataca de alguma forma a estrutura, ou do departamento de futebol, ou do trabalho de campo. Há 2 meses, Meneghetti, eu peguei aqui, foi no dia 19 de julho de 2021. Nós rodamos uma entrevista do presidente Romildo Bolzan, que foi questionado sobre Paulinho. E ele disse o seguinte, que Paulinho, que até rescindiu seu contrato recentemente, estava na China, Barcelona, Corinthians, é um jogador que todos falam maravilhas dele, mas como não sabe, o Romildo não sabe se a sua condição física atual permite chegar aqui e ser titular de cara. E isto precisa ser avaliado para alguma negociação avançar. Aí eu te pergunto, para o Paulinho, de Copa do Mundo, o Grêmio tinha algum tipo de restrição se o cara ia chegar aqui e ia jogar, por questão física, e era justo, porque na China ninguém jogava, nenhum dos brasileiros conseguia entrar. Eu pergunto, o Grêmio errou, César? De qualquer maneira errou. O Paulinho não, o Paulinho está mais para Douglas Costa fazendo a relação do que para Campaz. Se o Grêmio tinha um discurso de chegar e jogar, já errou, porque ele chegou e não jogou. Nisso, e com razão. E com razão. O presidente está dizendo assim, o que o presidente disse em outras palavras? Precisamos de alguém que chegue e jogue. E o Grêmio percebeu agora que não é o caso do Campaz. Errado já está. Assim, a estrutura que nos Só tem que venderam saber quem está mais errado, né? O Campaz pode dar certo lá na frente, e aí, no ano que vem, ele vai estar gastando a bola, e tomara a Deus que isso aconteça, tem uma solução. porque eu não aguento mais ficar falando de zona do rebaixamento e sonhando para só sair. Eu gostaria de cobrir uma Libertadores, fazer um negocinho mais decente. Agora, o negócio é, César, errado já foi.